Olá, amigos missionários. Aqui é o pastor Walter. Esse aqui é o nosso relatório mensal que precisamos enviar. E eu quero aqui estar apresentando para você uma forma bem fácil de preenchimento desse relatório, de todas as abas, conforme a gente pode estar vendo aqui embaixo. E eu quero pausadamente estar apresentando para você, passo a passo, do preenchimento desse relatório, ok? Para que não haja nenhuma dúvida quanto ao preenchimento do mesmo. Então, mesmo assim, se depois você tiver qualquer dúvida, por favor, faça contato comigo, que eu terei o maior prazer em te ajudar. Mas essas informações são muito importantes que venham certinhas para a gente, para que possamos ter todos os dados de todos os projetos, ok? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é entender o seguinte: a primeira aba que você vai preencher é essa aba aqui, membros. Essa aba painel, você não mexe nessa aba. Essa aba ela vai sendo preenchida à medida conforme você vai colocando as informações nas outras abas, ok? Então, a primeira coisa que nós iremos fazer é colocar aqui, nesse local aqui, o nome do seu PPI. Então, aqui vai ser todas as informações hipotéticas, ok? Então nós vamos colocar aqui, hipoteticamente, Congregação Batista Porto Alegre. Tá? E se você já tem um segundo PPI, você também vai escrever na linha de baixo. Se você já teve uma multiplicação, ou tem mais de um ou dois PPIs, podemos escrever aqui, hipoteticamente, Congregação Batista Vale dos Sinos. Ok? Essa linha aqui, membros e congregados, não vai preencher. Daqui a pouco você vai ver como que os números serão inseridos aqui. Então, a primeira coisa que você agora tem que fazer é vir aqui nessa coluna PPI, clica na linha e vem aqui nessa setinha que você está vendo aqui. Ao você clicar na linha, essa setinha já aparece. Clique na seta e coloque o nome do seu PPI. Então, vamos começar sempre pelo PPI principal, ok? Então, Porto Alegre. E suponhamos que você tenha aí, tudo hipoteticamente, 5 membros nessa congregação. Então, você vai dar um Ctrl+C, você não precisa ficar escrevendo direto. E vai dar um Ctrl+V, Ctrl+V, Ctrl+V e Ctrl+V. Tá? Ou você tem a opção de sempre vir na setinha aqui e colocar. Tá, ok? E suponhamos que na congregação Vale dos Sinos você tenha 3 membros, por exemplo. Então você vai vir aqui, vai clicar na setinha e vai vir aqui congregação Vale dos Sinos. Ok? Vai vir na setinha Vale dos Sinos ou Ctrl+C, Ctrl+V. Ok? Agora nós vamos para a coluna dos nomes, tá bom? Após você colocar aqui o nome das congregações, vamos colocar aqui o nome dos congregados. Eu vou colocar só o primeiro nome, mas o ideal é que você coloque toda a informação das suas ovelhas, ok? Então vamos colocar aqui nomes hipotéticos: Pedro, José, Marcos, Maria, Ana, aqui a Rosa, aqui o João e aqui outro Marcos, ok? Agora você vai colocar nesta coluna aqui se ele é membro ou congregado. A mesma dinâmica. Clica na setinha e diga se ele é membro ou congregado. Tá bom? Membro ou congregado. E você pode usar a mesma dinâmica. Ctrl+C, Ctrl+V, 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 Ctrl+V e Ctrl+V. Note que aqui já foi automaticamente lançado os valores, né? O número de membros da Congregação Batista de Porto Alegre, da Congregação Batista Vale dos Sinos. Se você tivesse algum congregado, vamos transformar isso aqui em congregado, então aqui ó, já mudaria também automaticamente, ok? Mas vamos trabalhar com todos como membro aqui para ficar mais fácil a linha de raciocínio. Muito bem, você tem aqui as opções, é opcional, o endereço, o telefone e o e-mail, tá ok? Você pode ou não colocar. Se você quiser colocar, vai ser muito bom para o seu controle, mas não é obrigatório essas informações, tá bom? Agora, essas colunas aqui dos meses, todos elas precisam ser preenchidas mensalmente, ok?
Então, suponhamos que o ano esteja começando agora. Vamos começar por janeiro, apesar de já estarmos em março. Mas vamos começar aqui no mês de janeiro. Então, você vai dizer aqui sobre o Pedro. O Pedro tem quantas pessoas no cartão-alvo de oração? Ele está orando por 4 pessoas. Ele está gerando discípulos? Sim. Qual o número de pessoas no RD chamar? Quantas pessoas ele tem falado de Jesus diante de um relacionamento discipulador? Bom, ele tem falado para 2 pessoas. E quantas pessoas ele está fazendo o RD aperfeiçoar o RD com outro irmão? Apenas 1, ok? Ele é membro de PGM? Sim ou não? Sim. Ele é líder de PGM? Sim. Ele é líder de treinamento? Não, porque ele já é um líder formado. Ele é um plantador de igreja de formação? Sim. Agora vamos aqui para o José. Então o José, ele está orando por 3 pessoas, ele está gerando discípulos, ele tem um RD chamar, um RD aperfeiçoar, ele é membro de PGM, ele não é líder de PGM e ele é um líder em treinamento, mas ele não é um plantador de igrejas em formação. Ok? Então você vai notando que aqui foi ficando verdinho, né? Foi ficando verdinho à medida que for um sim, para justamente chamar a atenção. Vamos para o Marcos agora. O Marcos, ele está orando apenas por uma pessoa. Ele não está gerando discípulo. Opa, ficou vermelho. Se ficou vermelho, já é para chamar a atenção. Ele não tem nenhum RD chamar, nenhum RD aperfeiçoar, não participa de PGM, também, obviamente, não é líder de PGM, muito menos em treinamento, e também não é um plantador. Um Marcos aqui, a gente precisa ficar atento ao Marcos, ok? E vamos então agora aqui para a Maria. A Maria, ela está orando por 2 pessoas, ela gera discípulos, ela tem RD chamar, ela tem mais 2 pessoas, e aqui uma pessoa no aperfeiçoar, ela é membro de PGM, ela não é líder de PGM, mas ela também é uma líder em treinamento de PGM e não é uma plantadora, tá bom? Para a Ana, vamos repetir aqui os mesmos valores, entendendo, obviamente, né, meus irmãos, que isso aqui é tudo hipotético, apenas para você ter uma ideia de como preencher o seu relatório. Tá? Ela não é uma líder em treinamento e ela não é uma plantadora de igreja. Ok? Agora nós vamos para a congregação Vale dos Sinos. A congregação Vale dos Sinos, a Rosa tem orado por 5 pessoas, ela tem gerado discípulos, ela tem 3 pessoas no RD chamar, mais 2 no aperfeiçoar, ela é membro de PGM, ela é líder de PGM, não é líder em treinamento, porque já é, e ela também é uma plantadora de igreja. O João, por sua vez, também tem orado aqui por 4 pessoas, ele gera discípulos, aqui maiúsculo, deixa eu botar padrão aqui, maiúsculo, ele gera discípulo, o número de RD chamar dele é de 3 pessoas, ele está fazendo um RD aperfeiçoar com apenas uma, ele é membro de PGM, ele não é líder de pequeno grupo, mas ele é um líder em treinamento e não é um plantador de igreja em treinamento, em formação, ok? E aqui o Marcos, ele também está no mesmo caminho, falando por 5 pessoas, ele gera discípulos, o RD chamar dele é de 3 e o aperfeiçoar 4, desculpa, 4. Ele é um membro de PGM, ele não é líder de PGM, não é um líder em formação e também não é um plantador de igreja em formação. Ok? Então aqui você tem todo o lançamento do mês de janeiro, tá bom? Então aqui, ó, se você voltar, você vai ter aqui as informações que você vai precisar lá na frente. Você tem 5 membros na Congregação Batista Porto Alegre e 3 no Vale dos Sinos. Agora vamos para a próxima aba, para a aba PGM. Essa aba PGM, aqui você vai colocar o nome do PPI. Então você vai vir de novo aqui na setinha, vai clicar sobre quem você vai falar. Porto Alegre. E aí você tem quantos PGMs lá? Você tem
2 PGMs. E na Vale dos Sinos você tem 1 PGM. E aqui vamos colocar o nome do PGM, céu, o segundo PGM, terra, e lá do Vale dos Sinos, água. Ok? Então você já tem aqui o nome dos PGMs. No PGM Céu, em Porto Alegre, você tem 4 membros, teve 2 visitantes no mês de janeiro, você tem um líder em formação, né? E vamos só voltar aqui para recapitular. Vocês observam que existem 2 líderes aqui em treinamento. É isso? 2 em treinamento. Então essa informação vai ser muito importante aqui para frente. Então você também tem aqui um líder em formação. No PGM Terra, você tem 5 membros, você tem 3 visitantes, um líder em formação, um líder, né, do PGM e um líder em formação. Há uma coisa muito interessante que você necessariamente não precisa ter apenas um líder em formação. Você pode ter mais de um líder em formação, até 2, se for o caso. Isso é saudável, é previsível, então isso aqui pode acontecer tranquilamente, ok? E não se preocupe com os valores, está batendo nas outras abas ou não, porque isso aqui é tudo hipotético, tá bom? E agora no PGM, lá no Vale dos Sinos, PGM Água, você tem lá 6 membros, você teve 4 visitantes, você tem um líder do PGM e um líder em formação, ok? Então, notem que essas informações, todos os meses, vocês precisam preencher, tá bom? Agora vamos para a aba Relatório EPTM. Aqui eu já deixei aqui, tá, também hipotético, esses valores. Cada missionário precisa colocar o seu PTM de 2016 até 2020 em todas as preterivelmente, e quem já teve multiplicação, como é o caso do hipotético aqui do que nós estamos analisando, também precisa fazer, ok? E você vai notar aqui no cantinho que o nome já vai aparecer. Você digitou lá atrás, na primeira aba, né? E já vai aparecer aqui, ó, Congregação Porto Alegre, Congregação Vale dos Sinos. Ok? Outra coisa muito importante, todas as linhas coloridas, como essa aqui do número de PGM, como essa aqui do número de membros, número de batismos e número de pessoas frequentando o culto, você precisa preencher. Observe que as outras linhas em branco já foram preenchidas. E notem que tem fórmulas aqui dentro. Não pode digitar aqui dentro. Se você digitar aqui dentro, você retira a fórmula e não tem mais como. Teria que refazer essa fórmula aqui. Então, isso aqui você não precisa digitar aqui dentro. À medida que você já foi digitando nas outras abas anteriores, os valores, os números já vieram para cá. Porém, essas aqui com linhas coloridas, você precisa preencher. Se você tiver mais de um PPI, como é o nosso exemplo aqui, você precisa preencher todas as linhas coloridas, ok? Então vamos relembrar aqui, na nossa congregação em Porto Alegre nós temos 2 PGMs e no Vale dos Sinos 1 PGM. Então vamos colocar aqui 2 PGMs e lá no Vale dos Sinos 1 PGM, ok? Agora vamos ver o número de membros. Aí você volta aqui na aba Membros e você vai ver quantos membros você tem em Porto Alegre. 5 membros. E no Vale dos Sinos, 3 membros. Então a gente volta lá para a aba Relatório IPTM. Então aqui nós temos 5 membros e lá no Vale dos Sinos, 3 membros. Tá bom? Voltamos aqui. Houve algum batismo? Sim, batizamos 2 pessoas. Número de pessoas frequentando o culto, 15 pessoas. E não teve multiplicação ainda de nenhum PPI aqui. Agora no Vale dos Sinos. Não batizamos ninguém, mas estamos reunindo aí 12 pessoas dominicalmente. Tá bom? Então essas são as informações. Então notem que, olha aqui, os valores vieram para aqui, para as linhas brancas, e assim será sucessivamente. No entanto, as linhas coloridas você precisa preencher. Então, por favor, não esqueça. Ok? Agora vamos aqui para a aba Relatório. Essa aba é mais fácil. É só você colocar aqui todas as informações que são perguntadas na coluna A.
E, meus irmãos, isso aqui é muito importante, essas informações. Quando você coloca aqui como está a sua saúde emocional, nós conseguimos entender se você está precisando de um suporte a mais ou não. Então aqui você vai descrever suas ações de oração, e não só somente suas, da própria congregação, como diz aqui, ó, por exemplo, 4 cultos de oração, 2 vigílias, 10 pessoas, é preciso colocar essas informações. Quantas pessoas em média têm frequentado essas reuniões? Ações de compaixão e graça. Compaixão e graça subentende bastante coisa. Tem gente que, às vezes, não é só a entrega de cesta básica ou de roupa, de alimentos. É também quando você oferece algum curso, alguma aula, algum preparatório, algum atendimento para a igreja ou para a comunidade, você pode inserir aqui nessa linha. Tá? Então, trabalho com novas gerações, aquele trabalhinho com criança que acontece durante o culto, ele é importante, mas a gente está querendo buscar trabalhos que sejam de maior relevância para as crianças, que realmente tem algo semanal, constante, visando a evangelização discipuladora da nova geração. Tá bom? E assim sucessivamente outros trabalhos aqui, o que você gostaria de receber do seu coordenador. Isso aqui tem me ajudado muito quando eu vejo o que os missionários têm precisado. Tá bom? Então, por favor, não deixe de preencher essas colunas aqui mensalmente. Isso aqui é muito importante para nós acompanharmos o seu projeto, sabermos aquilo que você está carecendo e precisando da nossa ajuda. E por último, a aba que é a aba movimentação. Já é uma aba mais fácil de ser preenchida, onde você vai colocar sempre na linha superior o saldo anterior do mês, né, vigente que você está, e também essas linhas coloridas não podem ser digitadas. Notem que ela tem fórmula. Se você digita aqui em cima, você desfaz toda a fórmula, tá bom? Então não digite nessas linhas coloridas, tá? Que ela vai ter o somatório de tudo que você vai lançar. Então você lança aqui todos os valores correspondentes para a gente poder estar acompanhando. E se você observar aqui, ó, veio para cá o número de membros no final do mês. Quantos batismos você realizou? Mas aqui também tem fórmula, tá bom? Não preencha essas linhas. Ela é auto-preenchida. No entanto, aqui essas linhas não vão ter fórmula. Você precisa informar até para você ter um controle. Se você teve número de recebimento de carta de transferência, reconciliação, aclamação, desligamento ou saída de carta de transferência ou óbitos, e aí você pode lançar aqui, isso aqui vai te ajudar. Olha, você já sabe que você tem 7 membros no final do mês. O mesmo vai acontecer para o seu PPI secundário, tá bom? Então, essas informações a fim de te ajudar, e torno a reiterar, se você precisar de qualquer outra ajuda, por favor, faça contato comigo por telefone ou por e-mail, que eu vou te ajudar. Lembra da primeira aba que eu falei que você não preenche? Aqui, olha, à medida que você vai lançando a sua meta, que está lá no seu PTM, então a gente lançou aqui hipoteticamente que queríamos ter número de visitantes no PGM 20, mas acompanhando já sei que tem 9. Isso aqui é para você poder acompanhar o avanço do seu trabalho, ok? Mas não se digita nada aqui, é apenas um demonstrativo para você poder estar acompanhando, ok? Então que Deus te abençoe, e havendo qualquer necessidade estamos à disposição. Fica na paz.